O Espírito que Deus fez habitar em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes. A paz do Senhor, gente. Nós vamos ler agora o capítulo 4 de Tiago. E eu estou ansiosa para ler esse capítulo, porque esse livro é muito, muito, muito lindo. Vamos começar a ler? Então, olha só o que está escrito. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Ele está fazendo a pergunta. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Olha aí. Vocês querem o que não possuem, a tal ponto para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Olha isso. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Olha aí, não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem. Por quê? O objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dá prazer a vocês. Olha aí. Gente infiel, ele está falando aqui. Vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Ou seja, é o que a Bíblia fala nas outras versões. Aquele que se torna amigo de Deus se constitui inimigo de Deus, né? Aqueles que se tornam amigos do mundo, né? Se tornam inimigos de Deus. Nas outras versões está escrito isso. Ou o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus fez habitar em nós, em mim e em você, vigia sobre nós com fortes ciúmes? Olha aí. Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos, né? Se opõe aos orgulhosos, que coisa, né? Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, submeta-se humildemente a Deus. O que é submeter-se humildemente a Deus? É aceitar a palavra de Deus com humildade. É aceitar ali, é aquilo que Ele colocou, né, para a gente fazer e obedecer. E tem gente que não aceita, se opõe e não pode. A gente tem que submeter, obedecer com humildade, com o coração disposto a obedecer o Pai, o nosso Criador. Então, quando a gente se submete com humildade a Deus, Deus nos dá graça, Deus nos abençoa, né? Quando a gente não fica com soberba, a gente não fica com orgulho, quando a gente fica se rebelando, você sabe que é verdade, tem que obedecer e não obedece. Aí se torna o quê? Fica se rebelando, não se submete, então fica mais difícil a vida para essa pessoa. Então nós temos que obedecer à palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus. Amém? Ela é a maior profecia do mundo. É a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Olha só, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando a gente obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, aí então a gente vai ter força, vai ter resistência, a gente vai resistir o diabo, vai resistir o medo, vai resistir a ansiedade, vai resistir toda a força do mal contrária. Em nome de Jesus, através da oração a gente resiste, né? E o que acontece? Ele fugirá de vocês, ele fugirá de nós, porque a oração do crente tem poder. Então, quando a gente obedece
a Deus, obedece à palavra de Deus, nós temos resistência, nós temos força, nós temos poder para resistir às armadilhas, né? Qualquer coisa do mal, forças do mal, espíritos malignos, a gente resiste esse mal, né? No nome de Jesus, através da oração, do jejum, da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, e o inimigo tem que fugir. Ele tem que fugir no nome de Jesus. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Como que você vai se achegar a Deus? Pela oração, pela leitura da palavra, que agrada muito a Deus quando você começa a ler a palavra de Deus, né? Pelo jejum, pela oração. Então, o que acontece? Você vai se achegar a Deus, e quando Ele vê que você está se aproximando dEle, Ele vai se achegar até você, né? E aí maravilha, né? Só bênção, porque Deus vai estar com os ouvidos abertos, né? Inclinado para ouvir você, para atender as suas orações. Vamos prosseguir. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Lavem as mãos, quer dizer, convertam-se, né? Peçam perdão pelos pecados, porque há perdão, né? Quando Jesus derramou seu sangue ali por nós, ele levou os pecados da humanidade sobre si. Levou os meus, os seus. Então, quando você aceita Jesus, quando você vai até o Pai e pede perdão, seus pecados são cancelados, são apagados, né? Então ele fala, purifique os seus corações. Purifique o seu coração de quê? Da fofoca, da inveja, de fazer o mal, né? De pensar mal do próximo, né? De ter a mente maligna, de só pensar o mal, né? Purifique os seus corações. Tenha a bondade de Deus na sua mente, a bondade do Pai no seu coração, a luz de Cristo em você, reinando em você. Então nós temos que nos purificar todos os dias. Veio uma raiz de amargura, veio uma raiz de ódio, veio uma raiz de querer gritar, veio uma raiz de qualquer coisa, sombra do mal, alguma coisa que é negativo, que ou é obras da carne, ou andar na carne, já vamos nos purificar como? Através da oração, leitura da palavra. Vamos correr para o Senhor. Fala, Senhor, não aceito isso, não quero isso, não quero ter inimigos, não sou inimigo de ninguém, né? E assim Deus vai nos purificar o nosso coração, porque o que Ele mais quer é que a gente tenha um coração puro como de uma criança, né? É isso. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Quando a gente se arrepende, gente, de um pecado ou de alguma coisa, a gente tem que se humilhar mesmo, se arrepender mesmo, né? Com aflição sincera. Não é só falar, se arrependeu ali e depois voltar e fazer aquele erro de novo, praticar aquela maldade de novo. Não é isso. Deus quer que a gente se arrependa, reflita, né, bem naquilo que a gente fez e larga o pecado. Nunca mais pratica aquele pecado. E então a gente tem que lamentar mesmo, se arrepender. Agora, aquele negócio que você fala que deixa o pecado e não deixa, depois volta a cometer, isso não é arrependimento, né? E Deus sabe, porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quando a gente se arrepende e quando a gente não se arrepende, né? E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Quando Deus vê que a gente se arrependeu de verdade, que a gente se humilhou com jejum, com oração, pedindo perdão e com sinceridade, com verdade diante do Senhor, Ele vai nos levantar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos animar, vai colocar um novo sorriso nos nossos lábios, Ele vai nos dar esperança, Ele vai nos ajudar em tudo, né? E nós vamos estar animados, porque Ele
viu a sinceridade do nosso coração, o nosso arrependimento, ele viu que foi verdadeiro, então ele vai nos animar, né? Vai nos dar um bom ânimo, alegria da salvação, força, fortaleza. Ele vai nos ajudar, o nosso espírito será fortalecido no Senhor, nosso espírito será forte e nada vai nos abalar, nada vai nos abalar. Por isso que nós temos que nos arrepender de todo o coração. É por isso que nós temos que nos arrepender de verdade, com sinceridade. E aí sim Deus vai nos animar, vai nos levantar e vai nos dar nova vida. Ai, gente, é maravilhoso. Glória a Deus por essa palavra, né? Vamos lá, prosseguindo. Olha só, tá escrito assim: não falem mal uns dos outros, irmãos. Olha aí, Jesus já falou isso. Não falem mal uns dos outros. Se você é aquela pessoa que fala mal uns dos outros, peça ao Espírito Santo para tapar a boca e para pôr anjos na porta dos seus lábios para não deixar você falar mal dos outros. Ah, Cláudia, eu não tenho controle. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um fruto que se chama assim, ó, domínio próprio. Você vai ter domínio próprio sobre a sua língua e você nunca mais vai falar mal dos outros. É verdade. O Espírito Santo, ele tem esse poder para te dar domínio próprio, para você dominar a sua fala, a sua língua, né? E aí você vai agradar o Pai, né? Olha só, se vocês fizerem isso ou julgarem o seu irmão, outra coisa, não julguem ninguém. Não julguem ninguém, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe qual o segredo que Deus tem na vida daquela pessoa, você não sabe o porquê que ela faz isso ou aquilo, né? Então, quem conhece o íntimo da pessoa, o coração da pessoa, quem conhece o coração da pessoa, na verdade, não é ser humano nenhum. Né? O coração do homem é terra que ninguém anda. Somente Deus conhece o coração daquela pessoa. Somente Deus conhece os propósitos daquele coração. Somente Deus conhece a intenção íntima e verdadeira daquela pessoa. Então você não pode julgar, você não pode falar mal de ninguém, você não pode falar, uma que a gente não é juiz para julgar. Né? Deus é o sumo, ele é o juiz de toda a terra, é ele que tem o poder de julgar e ele julga corretamente, porque se a gente for julgar, a gente julga com base na maldade, mas Deus não, Deus julga com justiça, com equidade. E a gente não serve para ser juiz, a gente leva tudo na vingança, na maldade. Mas Deus não, Deus conhece o nosso coração. Por isso não fale mal de ninguém e não julgue ninguém. Gente, Deus não gosta de fofoca. Deus detesta aquelas pessoas que ficam fazendo briga entre irmãos, separando pessoas, sabe? Sogra com nora, mãe e filho, sabe? Irmão de igreja com irmão de igreja. Aquelas pessoas que só faz divisão, fofoca, intriga. Deus não gosta disso. Afasta-se dessas pessoas. E outra coisa, ore por eles. Ore para que Deus alcance aquele coração, mude aquele coração, né? Ele está precisando de Deus, aquela pessoa está precisando do Senhor, de conhecer o amor do Pai. Então é por isso que a gente tem que orar por essas pessoas e não falar mal e nem julgar ninguém, tá vendo? É lei de Deus, ó. Se vocês fizerem isso ou julgarem seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus, a palavra de Deus, e estarão julgando. Olha só, quando você fala mal do seu irmão, fala mal do seu vizinho, fala mal do seu próximo, fala mal do presidente, fala mal do prefeito, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do pai, fala mal da mãe, você está indo contra a lei de Deus, você está indo contra a palavra de Deus. E aí, como é que fica? Está em desobediência. Aí por isso que o inimigo entra na casa, faz divisão, e uma casa dividida não prospera. Não prospera, tá vendo? Por isso que a Bíblia nos ensina, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que se edificar, conhecer o pensamento de Deus, conhecer Deus através da palavra dele. A Bíblia está aí, só que ninguém quer ler. E olha só,
Se você fala mal ou julga o seu irmão, está lutando contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Misericórdia, longe de mim isso, né? Olha só, pois se você julga a lei, a palavra, não está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Só Deus é juiz, só Deus pode julgar alguém, justificar alguém. Quem é nós? Nós não somos nada, né? Então, não cometa esse pecado. Isso é para Deus. Você pode orar, falar, Deus, aquilo ali não concordo, né? E aí você ora para Deus e Deus, você vai ver uma grande diferença, né? Olha só aquele que fez a lei, aquele que fez a palavra de Deus é que pode julgar corretamente entre nós. Só Deus pode julgar, porque Ele conhece o nosso coração, tá vendo? Só aquele que fez a lei e a palavra é que pode julgar corretamente entre nós. Só Ele decide salvar-nos ou destruir-nos, tá vendo? Só Ele, a decisão tá na mão dele. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia e não julgar ninguém. Ser uma pessoa que agrada o coração de Deus constantemente, né? Portanto, que direito tem vocês de julgar os outros? Nenhuma, né? Nós estamos aqui precisando, todo mundo precisando da misericórdia de Deus, e a gente está todo mundo clamando misericórdia, perdão, e a gente ainda vai perder tempo para falar mal dos outros, para julgar, para participar de grupos que faz revolta contra prefeito, contra presidente. Não, gente, tem coisa melhor para a gente fazer, tem a Bíblia para a gente ler, a gente tem que conhecer esse Deus maravilhoso, a gente tem muitos hinos para compor, a gente tem hinos para cantar, a gente tem muita coisa para fazer, ajudar obras sociais, a gente tem que ler muitos livros bons, não temos tempo para poder ficar julgando e falando mal de ninguém, nós não temos tempo e não temos esse direito também, porque nós não fomos feitos juízes, a gente foi feito adorador, sacerdote de Deus, mas não juiz. O que estiver te incomodando, fale com o Pai, fale com Deus. Só quero falar uma coisa para você, que a oração e você não incomodar as pessoas resolve muito. Olha só, vou falar de uma outra pessoa mesmo. Na igreja tinha uma pessoa, uma irmã, que só ia com uma calça apertada, daquelas bem sensual. E eu ficava, gente, mas que coisa, né? Eu não me importo, gente, se a pessoa ir de calça, de saia, quero deixar bem claro aqui, não me importa. O que me importa é o que a Bíblia fala, sensualidade não é de Deus, engano, né? Mentira. Então, quando eu vi aquela moça com uma roupa muito apertada no corpo, muito sensual, eu poderia ter fofocado para outra irmã. Nossa, você viu aquela irmã, aquela roupa, você viu aquela calça muito apegada, tal. Podia ter fofocado, falado mal, ter ido falar com o pastor, ter ido falar nada. O que eu fiz? Eu dobrei meu joelho e eu orei por aquela mulher. Eu falei assim, Senhor, faça com que aquela irmã, entendeu? Vista umas roupas mais decentes, não uma roupa decotada, não uma roupa muito sensual. Eu falei com o Senhor. E no outro domingo que eu fui na igreja, a irmã já estava com uma saia até no joelho, não estava sensual, a irmã tinha mudado a aparência dela, entendeu? Eu falei com o Senhor. Eu falei também no início da primeira vez que eu vi a Gabriela Rocha também cantar, ela usava umas calças muito apertadas, eu também orei por ela, sabe? Hoje eu vejo assim, muita gente pode falar, mas o que é isso, Cláudia? Eu sei, mas eu tô mostrando pra vocês que não precisa você falar mal pra ninguém. Da irmã que usou batom, da irmã que usou maquiagem, da irmã que usou brinco, ou ir lá meter o dedão lá no olho, você passou muita maquiagem, você fez isso, ou você usou muita roupa, ou pois... Não, fale com Deus e o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa.
né? Então, quantas vezes aí, vamos supor fazenda, às vezes tem um fazendeiro que tá entrando na sua terra, né? Tirando os marcos, colocando o gado lá na sua terra. Você vai lá brigar com o homem para poder todo mundo ficar sabendo, ou então para todo mundo ir lá ver. Não, você vai orar, falar: Senhor, põe aquela pessoa em paz, abençoa a vida dele, que ele não tenha tempo de me prejudicar, que ele não tem tempo nem de pensar em mim. Dá tanta bênção para aquela pessoa que ela vai só pensar em cuidar das coisas dela, né? Ajuda aquela pessoa, põe ela no lugar dela, tira esses pensamentos ruins da mente dela, isso aí que ela pensa de mim, né? E abençoa a vida dela, que ela tenha tanta bênção que ela vai me esquecer. E aí você vai ver. Aí você não vai precisar de falar mal dela, você não vai precisar de ir na justiça, você não vai precisar de fazer nada. Deus é juiz. Entendeu? Deus é que julga entre a pessoa e a outra. Se tem alguma coisa incomodando você num irmão, numa pessoa, num pastor, fale com Deus. E Deus vai mostrar para você se você tá certo, vai mudar, né? A pessoa vai mudar e você vai ter sinal, né? Então, ele é quem julga. Vamos continuar. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade. Ficaremos lá 1 ano e exploraremos um negócio lucrativo, né? Olha aí. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Tá vendo, gente? Quer dizer, fazer planos, falar: eu vou fazer isso, ainda pensar mal. Fazer planos, porque quando você pensa em fazer um plano pro bem, para ajudar uma pessoa, Deus vai estar com você. Você vai pedir, vai colocar esse plano nas mãos de Deus e você vai ser bem sucedido. Mas ainda mais quando você pensa em explorar algo lucrativo, né? E olha, ele fala ele fala aqui: como é que você sabe o que vai acontecer amanhã? Né? O que você sabe? A gente não sabe nada. O amanhã pertence a Deus, né? Então a gente tem que agradar a Deus. Olha só, o que vocês devem dizer é: o apóstolo Tiago está ensinando a gente aqui, ó. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, né? Porque se Deus não quiser, também não faz nada. Mas se for dele, se for bom aos olhos de Deus, se Deus vê que é para a glória do nome dele, vai ser bom para o próximo, pode ter certeza, Deus vai estar com você. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. Olha isso. E uma presunção assim não agrada a Deus. Ela é maligna, né? Pessoas que só querem tirar proveito da situação, explorar as pessoas, né? Tirar proveito. Isso aí não vem de Deus, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa parte aí e deixar na mão de Deus, porque Deus é quem pode fazer, tá, gente? Se for de Deus, vai dar certo. Se não for de Deus, aí não dá. Você tem que falar: Deus, se for do Senhor, vai dar certo. Se não for, põe uma barreira, me fala, me avisa, começa a entrar em jejum e oração, começa a buscar. E a resposta às vezes pode demorar, né? Porque quando você começa a entrar em jejum e oração, o inferno se levanta, né? Mas você vai ter clareza, né? Você vai ter a decisão certa, você vai vencer, né? E você vai ter muitas recompensas também da parte de Deus, e Deus vai estar com você. Amém, gente? Esse foi o capítulo 4, não esquecendo, né? Que o Espírito de Deus que habita em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes. O Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Por isso, vamos amar esse Deus, vamos ler a palavra, vamos entender, porque Deus é maravilhoso, tremendo e santo, forte para nos livrar e para nos salvar, para nos abençoar, viu? Deus é justo, Deus é muito justo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.